Nós vamos falar a partir de agora, e eu peço que você preste muita, mas muita atenção mesmo, sobre uma das cartas mais profundas, uma das mais ricas em ensinamentos das 7 cartas, ou das 7 igrejas do Apocalipse, que é a carta à igreja em Laodiceia. Ela é rica em detalhes, embora a gente está se concentrando mais sempre no final, quando fala da promessa ao vencedor. Nós estamos nas noites dos vencedores, mas não há como a gente não enxergar os detalhes que há nas entrelinhas de cada versículo dessa carta. Se você tem a Bíblia, abra em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aqui você vê a quem a carta vai ser endereçada e quem está ditando a carta. Então, a carta é endereçada ao pastor da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja é o pastor, e quem escreve é aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Ou seja, como sempre, todas as cartas, quem fala com aquela igreja é o Senhor Jesus. A gente viu nas demais 6 cartas que apenas 2 igrejas não receberam nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de censura, que foram as igrejas de Filadélfia e Esmirna. Essas igrejas não receberam nenhum tipo de repreensão do Senhor Jesus, consideradas as igrejas modelo, padrão para nós. As outras cartas, ou as outras igrejas, receberam repreensões, mas também Jesus tinha algumas coisas, ou alguma coisa a favor. Então Jesus fez repreensões, mas também elogiou alguma virtude, alguma qualidade que aquela igreja tinha. Todas elas foram assim. E sendo que Esmirna e Filadélfia eram perfeitas. Mas a igreja de Laodiceia, conforme a gente vai ler agora, foi a igreja que não teve nada de bom. Não teve aquela coisa de Jesus dizer assim: olha, tenho porém contra ti que isso, mas tens a teu favor isso. Não tem. Jesus só tinha coisas negativas para falar com essa igreja, não havia nada de positivo. Mas qual era o estado espiritual dessa igreja, ao ponto de Jesus não ter nada de bom para citar dela, e só censurar? Qual era o estado? Vamos ver. Versículo 15, Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Você sabe que Jesus dizer quem dera que você fosse quente, a gente entende, porque o quente é o que está na fé. Mas ele fala assim: quem dera foras frio. Ou seja, frio ou quente. Por que o quente a gente sabe que está certo, mas por que ele fala também quem dera foras frio? O versículo seguinte explica: assim, porque és morno,
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a igreja de Laodiceia, espiritualmente falando, se fosse comparar a vida espiritual com uma temperatura, ela não era fria, não era uma igreja fria, gelada, mas também não era quente. Mas Jesus até chega ao ponto de dizer que preferia que fosse fria do que o estado de mornidão. Era algo que o indignava tanto que Jesus disse que estava a ponto de vomitá-la. Imagine uma coisa que te causa náusea, que te causa nojo. Era isso que aquela igreja causava no Senhor Jesus: náusea, nojo. Por quê? Porque não era nem fria nem quente, ou nem quente nem fria. E quando eu entendo que quando Jesus diz assim que preferia até que fosse fria do que ser morno, porque pelo menos o frio é sincero. Quem é o frio? O frio é aquele que reconhece a sua condição de estar distante de Deus, ou ele assume que não crê, ou ele assume que não quer. Existem pessoas que chegam na igreja e elas dizem: olha, eu não creio, ou eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso mesmo, eu não concordo com isso, eu não concordo com... É aquela pessoa que é gelada, espiritualmente ela é gelada, mas há mais esperança na conversão dessa pessoa do que no morno. Porque o morno é aquele que não assume a fé, mas não confessa que não crê. O morno é o religioso. Você, lendo as palavras de Jesus, a indignação dele, quando ele fala: estou a ponto de vomitar-te, a gente vê que há uma indignação da parte dele. E essa indignação lembra muito o comportamento de Jesus, ou a reação de Jesus, quando ele se deparava com os fariseus, com os escribas. Porque os fariseus e escribas eram profundos conhecedores das escrituras sagradas. Os fariseus porque estudavam a Bíblia, decoravam a Bíblia. Os escribas porque escreviam os textos sagrados. Não existia gráfica, eles copiavam a Bíblia. Eles não só liam, eles copiavam a Bíblia. Então, tanto fariseus como escribas, eles conheciam muito bem a palavra, mas eles não praticavam. Mas também não assumiam que eram incrédulos. Por isso você vê Jesus encontrando com pessoas que cometiam coisas graves, e Jesus sendo compassivo, sendo misericordioso, como foi com a mulher adúltera que queriam apedrejar, e Jesus foi lá e não permitiu que fizessem aquilo. Como foi com Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu era um coletor de impostos, um publicano, e era corrupto. Aliás, a Bíblia diz que ele era o maior dos ladrões entre os publicanos. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus foi compassivo com Zaqueu. Jesus disse: me convém que fique em tua casa. E quando Zaqueu manifestou arrependimento, na mesma hora Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Mas quando você vê Jesus encontrando com os fariseus, com os religiosos, aí ele perdia as estribeiras. Aí Jesus ia para cima com palavras. Lembra que Jesus fala: hipócritas, raça de víboras. Jesus chamava filhos do diabo. Vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Jesus não media palavras com os escribas e fariseus, porque é a mornidão.
A mornidão faz com que a pessoa não fique nem de um lado nem do outro. Ela, sabe, é meio termo, é aquela pessoa que não se define. E traduzindo isso para hoje, o que é isso hoje? É aquela pessoa que, sabe, está na igreja, toma conhecimento da palavra, não pratica, mas ela não assume a sua condição espiritual. Ela vive como se tudo fosse normal, como se tudo estivesse muito bem. Às vezes a pessoa está, sabe, há tanto tempo na igreja, não tem o Espírito Santo, mas ela fica apática, como se isso fosse normal. E se alguém conversar com ela e ouvi-la, ela demonstra fé. Mas por que o Espírito Santo não está dentro ainda? Porque você sabe que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, então ele passa a estar dentro de você. Se você não recebe o Espírito Santo, ele ainda está fora. É difícil? O que eu estou falando é difícil de entender? Jesus disse para os discípulos: olha, o Espírito Santo está convosco, mas estará em vós. Na época que Jesus ainda andava com os discípulos, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Jesus falou: o Espírito Santo está convosco, mas estará em vós. Quer dizer, ele está junto de vocês porque Jesus tinha o Espírito Santo. Mas ele estava querendo dizer o seguinte: vai chegar o dia que ele vai estar dentro de vocês. Então, quando o Espírito Santo entra, a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo, Jesus entrou. Se não recebeu o Espírito Santo, ele não está dentro. E a Bíblia, essa carta tem tudo a ver com isso, porque a gente vai ler mais adiante. No versículo 17 ele diz assim: como dizes, esse era o problema daquela igreja, rico sou e estou enriquecido. De fato, aquela igreja era uma igreja localizada numa cidade muito próspera, muito rica, então havia muita condição. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então esse era o pensamento da igreja. Sabe, aquela a pior coisa, gente, não é você não ter. Pior do que não ter é você não ter e achar que tem. Porque se você já acha que está tudo bem, você não se mexe. Eu estava ontem atendendo um rapaz, aliás, entrevistando um rapaz no programa, e ele estava falando de quando ele não tinha o Espírito Santo. E ele falou assim: bispo, eu chorava, eu orava, eu jejuava, tinha hora que eu não dobrava os joelhos não, eu deitava no chão. Eu deitava e dizia: por que o Senhor não veio sobre mim ainda? Por que eu não recebi o Espírito Santo? Então foi um período em que ele buscava, e Jesus diz: quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Jesus disse: se vós que sois maus, falhos, né? Sabem dar o melhor para os filhos de vocês, não dará o Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo a quem pedir? Mas só pede quem reconhece que não tem. Às vezes vem-nos um pensamento e a gente não pode julgar, mas quantas vezes eu posso abrir meu coração? Posso falar de bastidores? Coisas que às vezes a gente conversa com os nossos companheiros. Muitas vezes a gente fala assim: ó, quem não tem o Espírito Santo e quer receber, vem aqui na frente. E você tem milhares de pessoas na igreja e vem um tantinho assim na frente. A gente não pode julgar, mas às vezes eu fico assim: meu Deus, quem dera. Será que realmente todos que não vêm têm o Espírito Santo? Porque realmente,
se a maioria tem o Espírito Santo, é batizada, selada pelo Espírito Santo, está quente, tem fogo dentro de si, então, mas será mesmo? Não sei, não posso julgar. Às vezes, quando a gente atende, às vezes pessoas antigas de igreja, a gente fica até assim, meu Deus, mas eu pensei que essa pessoa estava lá na frente já. Mas quando a pessoa fala dos conflitos que ela vive, a gente vê que está lá atrás. Mas quem somos nós para julgarmos? A gente está aqui jogando a semente, plantando, e o Espírito Santo é quem faz a obra. Mas pior do que não ter, é a pessoa não ter e ficar na mornidão. Ela não é nem barro, nem tijolo. Ela nem vai e nem fica. E fica naquele lenga-lenga, chove não molha. Quem está me entendendo faz assim. Isso que é duro. E se o Espírito Santo não vem, é porque Ele conhece cada um. Ele sabe. Não é Ele que fala em todas as cartas, conheço as tuas obras. Ele sabe tudo de nós. E vou dizer mais, em nenhum momento Ele exige de nós perfeição, porque alguém pode dizer, bispo, para eu receber o Espírito Santo eu tenho que ser perfeito? Se fosse assim, ninguém receberia, ninguém, porque ninguém é perfeito, perfeito é Ele. Mas Ele requer de nós sinceridade. Aqui ele começa a carta dizendo que Ele é o amém, a testemunha fiel e o quê? Verdadeira. Então Jesus não exige perfeição, mas Ele requer sinceridade, verdade. É quando a pessoa, tira a capa, tira a máscara e diz, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Me fez lembrar agora de Jacó. Quando Jacó usurpou a bênção do irmão dele, de Esaú, vocês conhecem bem a história? Quando ele chegou perto de Isaac para receber a bênção, Isaac já estava cego com a idade. Isaac perguntou para ele, quem é você? E ele disse, sou teu filho o quê? Esaú, mas ele era Jacó. Ele disse, sou Esaú, preparei aqui a comida que o senhor gosta para o senhor saborear. Mentiu, era uma pessoa e se fez passar por outra. Aí você entende por que 20 anos depois, quando teve a luta entre Jacó e o anjo do Senhor lá no Val de Jaboque, e ele se agarrou com o anjo, não deixou o anjo sair. O anjo do Senhor perguntou para ele, como é teu nome? Eu pergunto, Deus precisa perguntar para você qual é o seu nome? Precisa perguntar para mim o meu nome? Ele nos conhece, conhece as tuas obras, sei quem você é. Mas aquela pergunta foi proposital. 20 anos atrás, quando foi perguntado quem você era, você mentiu. Então agora eu vou perguntar, como é que te chamas? Ele diz, eu sou Jacó. Aí Deus disse, não, agora você vai se transformar em Israel. Ou seja, naquele momento Jacó foi verdadeiro. Quando ele disse eu sou Jacó, é como se ele estivesse dizendo assim, eu sou um trapaceiro, mentiroso, enganador, eu sou tudo o que o senhor já viu que eu sou, mas eu quero mudar de identidade, eu quero ser um outro homem. E é isso que Deus busca, que a pessoa tire a máscara, que a pessoa seja sincera. Mas a igreja de Laodiceia dizia, estamos ricos, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. E aí olha o forte que Jesus fala em seguida. Não terminei não, volta lá. E não sabes que és um que, gente? É muito forte essa primeira palavra, hein? Lembra que eu falei que Jesus não passou cera, não mediu palavras?
e não sabes que és um desgraçado. O que é um desgraçado? O desgraçado é o desprovido da graça. Está vendo como esse negócio de graça, está tudo certinho, pode fazer o que quiser que está na graça, não tem nada de graça nisso? Jesus chamou a igreja de Laodiceia de desgraçada. E era uma igreja que tinha batismo nas águas, que pregava a palavra. Olha como você não pode cair nessa conversa fiada. Ih, Jesus já fez tudo, você só precisa crer. Está tudo certinho, pode fazer o que dá na telha. Jesus chamou essa igreja de desgraçada. E não sabes que és um miserável, desgraçado, quer dizer, não tem graça, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus foi duro, tão duro quanto era com os fariseus, com uma igreja. E a igreja não sabia. Pior coisa que pode acontecer com a gente não é o engano, não é ser enganado. Pior do que ser enganado, que ninguém gosta de ser enganado, mas pior do que você ser enganado é o auto-engano. Uma coisa é alguém te enganar, agora a gente enganar a gente é pior ainda. Sim ou não? E essa igreja vivia o auto-engano. Ele diz: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Porque dinheiro eles tinham, a igreja era muito rica, mas Jesus mostrou que para ele riqueza não é isso. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Quer dizer, cego. Vocês são cegos, foi isso que Jesus quis dizer. Tem igreja que Jesus fala assim, tens isso contra você, mas tem alguns poucos que permanecem. Você vê que nessa não tinha ninguém. Estava todo mundo perdido. Uma igreja pobre, cega, nu, miserável, desgraçada e perdida. E aí Jesus fala no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e o quê? Arrepende-te. Ou seja, com toda essa condição deplorável espiritualmente falando, Jesus estava oferecendo esperança para aquela igreja. Sabe o que a gente entende com isso? Que não existe situação tão crítica espiritualmente falando que alguém possa estar vivendo que não haja chance de salvação para aquela pessoa. Não tem caso perdido para Deus. A igreja mais corrompida das 7, havia chance para ela. Versículo 20, é um mais forte que o outro. Eis que estou o quê? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Lembra que eu falei? Se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, então Jesus está do lado de fora. E por que ele não entra? Ora, ele não entra não é por falta de querer entrar, mas é porque quem ele está buscando não está abrindo a porta, não está permitindo, e de repente está em nome de um orgulho, sabe, mantendo as aparências, não assume que não crê, mas também não é quente, e vive na mornidão. E a pessoa vive, aqui a Bíblia não detalha os pecados dessa igreja. Tem outras igrejas que Jesus fala com detalhes o que a igreja fazia de errado, aqui ele não fala. Ele fala que conhece as obras, mas ele cita essa característica de não ser quente nem fria. E no versículo 21 ele diz: ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Teve igreja que Jesus falou que daria, deixa eu descer agora. Teve igreja que Jesus falou que faria coluna no santuário. Teve igreja que Jesus falou que daria do maná escondido, daria uma pedrinha branca. Para cada igreja ele fez uma promessa, mas para essa, a promessa que ele fez para a pior igreja foi a maior promessa, porque o que pode ser maior do que sentar no trono de Jesus? Se a gente fosse colocar numa escadinha, numa escala, as promessas feitas às 7 igrejas, para a pior igreja, ele jogou mais alto, ele colocou algo maior. Ele fez a promessa das promessas, porque sentar com Jesus no trono, o que tem mais alto que isso? É ou não é verdade? Foi o que o diabo quis. Aquilo que o diabo suspirou, invejou, desejou, que foi o trono, e ele não permitiu. Ele disse para essa igreja: eu deixo você sentar comigo no meu trono. Sabe aquele pai que é motorista de caminhão e pega o filhinho e põe na cadeira do motorista e deixa ele ficar com a mão no volante brincando assim, e ele se sente o tal? No carro do pai. Não estou falando de dirigir, não, botar criança para dirigir, não. Sentar. Quem o seu pai fez isso quando você era pequeno? Faz assim. Você sentiu o cara, não foi? Pô, você ficou. Porque aquele ali é o trono do seu pai. Seu pai é médico e te leva no consultório dele, bota um jaleco em você e fala: senta aqui, meu filho, na cadeira do papai. Pô, você sentiu o cara. Jesus promete para a igreja de condição mais deplorável e miserável a maior das promessas: sentar com ele no trono. Tudo para salvar aquela igreja. Eu chego, nem o diabo teve. Eu não deixei Lúcifer sentar. Mas se você se arrepender e se voltar para mim, porque eu te amo e eu repreendo quem eu amo, se você se voltar para mim, eu deixo até você sentar no meu trono comigo, do jeito que o meu pai fez, só para te salvar. Olha o que eu estou prometendo para você. Mas abre o coração, se volta para mim, saia da mornidão, assuma essa situação, arrependa-se. É muito forte. Pelo quanto Deus desejava, Jesus queria salvar aquela igreja. Então, se você está aqui e diz assim: poxa, bispo, eu já ouço falar do Espírito Santo há tanto tempo, já desci as águas, mas não recebo o Espírito Santo. Ele está batendo na porta, alguma coisa está faltando. Eu não sei o que é, eu não conheço as suas obras, ele que conhece, eu sei de mim. Mas se tem alguma coisa que você não entregou, entrega. Olha o que ele está te prometendo, olha o quanto você tem a ganhar. Entrega essa mágoa, perdoa. Você que de repente não abre mão você não perdoa quem te ofendeu. De repente é uma pessoa que você não tira o coração, é um pecado que você não abre mão, mas até quando? É hoje, é agora, é essa noite. Ele está aí, ele está aqui, mas ele quer estar dentro. Nessa igreja ele estava do lado de fora. E quem garante que não tinha gente lá dizendo: estamos na graça? Nós vamos falar, vamos direto ao assunto. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia, que é o momento de comunhão maior com Deus. Mas nós vamos falar exatamente sobre, ou melhor, vamos levar você a se examinar. Vamos nos examinar. Vamos procurar falar, e que o Espírito Santo me ajude com as palavras, de maneira que cada um de nós possa
ter uma noção real de como está o nosso relacionamento com Deus. Qual é o nível do nosso relacionamento com Deus? Você certamente conhece muita gente. Existem muitas pessoas com as quais você conversa diariamente, mas você não tem o mesmo nível de relacionamento com todas as pessoas. Isso desde aquela pessoa da sua rua que você vai para o trabalho, ou você passa pela rua e a vê continuamente, e você fala bom dia, boa tarde só. Até mesmo as pessoas que você tem mais intimidade com elas e elas sabem mais de você. Você se deixa conhecer por elas e você as conhece de uma forma mais íntima. Então, muitos relacionamentos, mas níveis diferentes de relacionamento. Então, estou falando isso, fazendo uma introdução para você entender o assunto, para a gente chegar na seguinte pergunta: partindo desse raciocínio, em que nível está o seu relacionamento com Deus? Qual é a distância entre você e Deus? Qual é o limite de Deus em você e qual é o limite de você em Deus? Pare e pense, porque esse assunto é extremamente profundo e importante. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim: e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Uau! Que privilégio, né? Que honra, que alta honra, um homem, um mero mortal, ser chamado amigo de Deus. Então, aqui diz que isso aconteceu por quê? Porque Deus simplesmente olhou para Abraão e disse assim: gostei da cor dos olhos de Abraão, pronto, vou ser amigo dele. Foi isso? Não. Ou Deus olhou para a família de Abraão e começou a fazer assim, ó, unidunide, vou escolher esse daqui, ó. Minha mãe mandou escolher esse aqui. Foi isso? Não. Abraão alcançou essa mais alta honra que um ser humano pode alcançar, de ser chamado amigo de Deus. Aqui o texto sagrado diz que foi porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, isso lhe foi creditado por causa da fé, por causa da qualidade de fé que Abraão teve em Deus. Então ele teve isso foi creditado a ele, isso foi levado em consideração.
o nível de fé que Abraão teve foi tão elevado que ele foi chamado por Deus como seu amigo. Ora, o que nós podemos aprender com esse crer de Abraão, com essa crença de Abraão, de maneira que possamos imitá-lo, porque é óbvio que alguém assim é padrão de fé para a gente. Creu Abraão em Deus. Se eu perguntar aqui quem crê em Deus, certamente todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo aqui na igreja vai levantar a mão. Porque quem vem aqui vem porque, a não ser que tenha alguém aqui bisbilhotando. Pode até ser que tenha, mas não é normal. A maioria aqui, se não todos, vão levantar a mão e dizendo: eu creio em Deus. Tá, mas você diz que crê em Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Você crê em Deus, mas o que significa aquele crer ali? O que significa aquele crer? Não significa, por exemplo, acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe não tem nada a ver com esse crer de Abraão. Tem gente que pensa que porque ela acredita que Deus existe, ela crê em Deus. Não, crê em Deus dessa forma até o diabo sabe que Deus existe. Mas esse crer, por exemplo, se eu perguntar se você crê que eu existo, não tem nem sentido, você está me vendo, está me ouvindo. Acreditar que eu existo é uma coisa, agora você acreditar em mim, depende de você dar crédito ao que eu falo, depende de você considerar o que eu falo. A mesma coisa, o crer em Deus do qual a Bíblia está falando, significa dizer que Abraão se submeteu completamente à palavra de Deus. Abraão foi completamente obediente. Abraão creu em Deus de tal maneira que o considerou acima de coisas e de pessoas. Porque existem pessoas que professam fé em Deus, mas elas vivem uma fé circunstancial, uma fé relativa. O que significa uma fé relativa? A pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas tem um porém, tem alguma coisa. Eu creio, mas não a ponto disso aqui. A pessoa crê em Deus, mas existem relacionamentos na vida dela que estão acima do relacionamento com Deus. Então Abraão, no decorrer de sua longa vida, e ele viveu muito, foram 175 anos, Abraão conheceu muitas pessoas, se relacionou com muitas pessoas, mas a fé de Abraão fez com que ele colocasse Deus acima de tudo e de todos. Por exemplo, ele não dependeu de outras pessoas para crer em Deus. Os pais de Abraão, a família de Abraão, quando ele foi chamado, quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que te mostrarei, Abraão não foi compreendido pelos seus parentes. Eles não creram, mas ele creu. Abraão creu sozinho. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança.
Sara, a esposa de Abraão, com quem ele casou, e eu entendo que era a pessoa com quem ele mais tinha intimidade e comunhão, ninguém era mais íntimo de Abraão do que Sara, mesmo Sara duvidou. Mas Abraão não dependeu de Sara para crer em Deus. Então isso é você ter uma fé que não é, relativa a determinadas condições. Tem gente que é tão frágil na sua relação com Deus, que ela diz assim: se você não for na igreja hoje, eu não vou também. Olha só, olha que coisa, que coisa, parece até coisa de criança, né? Tem gente que chega ao ponto de dizer: eu queria ir na igreja amanhã, você vai? Não, não vou. Então também não vou. Olha, como é que você pode chegar domingo aqui e cantar: ó Santíssimo, ó Altíssimo? Não. Você pode dizer que Deus é tudo na sua vida, se você, para vir na casa dele, você depende da outra pessoa. Se fulano for, eu vou. Compreende, sim ou não? Às vezes a pessoa está na igreja e o relacionamento dela é tão frágil que está pautado. Por exemplo, eu atendi um tempo atrás um casal com a vida cheia de problemas, e problemas espirituais. Você ouve a pessoa, ela vai falando do que está acontecendo com ela, você detecta, o detector de demônio pega uma legião ali. Você já vê que é capeta, demônio mesmo, cheio de demônios. Então esse casal, cheio de problemas espirituais, e eu falei: vocês vêm que dias na igreja? Olha, a gente vem às vezes segunda, às vezes sexta, às vezes domingo. Há um ano já. Mas também eu fiquei uns meses afastados. A mulher falou: ficamos uns meses afastados. Eu falei: mas por que você se afastou? Não, eu falei para ele que em casa a gente conversando, a gente não estava vendo resultado, a gente está cheio de dívida, e para pagar as dívidas tem que trabalhar muito, e aí fica sem tempo para vir aqui, aí a gente ficou uns meses sem vir. Quer dizer, então olha só o nível de comprometimento com Deus. Um ano. Já era tempo suficiente para serem pessoas batizadas até com o Espírito Santo. Sim ou não? Atendendo ao tempo decorrido, isso podia ter acontecido. Mas, um ano depois de entrar por essas portas pela primeira vez, há muitas pessoas que estão ainda com um relacionamento completamente raso com Deus. Raso. Um relacionamento condicionado a: se fulano for, eu vou. Se as coisas melhorarem para mim, então eu vou continuar indo. Mas se eu não receber o que eu quero, eu me afasto. Enfim, existe sempre um porém, um se. Como é que Deus vai se revelar a alguém que se entrega para Ele com restrições? Não há como. A Bíblia nos mostra que quando Josafá foi enfrentar uma multidão de inimigos que queriam destruir Israel, Josafá fez uma oração a Deus, e na sua oração Josafá inteligentemente citou Abraão. Aqui em 2 Crônicas 20, versículo 7, tem um trecho da oração de Josafá. Se você quiser abrir aí, abra. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 7.
porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? Quer dizer, o Senhor, os inimigos estão vindo aí querendo tomar a terra da gente, mas porventura o Senhor não tirou eles daqui para nos dar a terra? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, o quê? Teu amigo. Teu amigo. Então Abraão era conhecido como amigo de Deus. Amigo, você sabe, amigo não é seguidor de Facebook, de rede social. Tem gente que tem não sei quantos amigos lá, se ela morreu, não vai nem 10 no velório. Não, amigo é amigo, amigo. Deus era amigo de Abraão, Abraão era amigo de Deus. E lá em Isaías, capítulo 41, versículo 8, você pode abrir também, Isaías capítulo 41, versículo 8, está escrito que no momento em que Israel precisava de uma palavra de ânimo, Deus usou o profeta Isaías para animar Israel e disse assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão. O quê? Meu amigo. Então Deus, no momento em que Ele foi fortalecer, que o povo precisava de ânimo, Ele disse: ó Israel, em outras palavras, eu escolhi vocês, eu elegi vocês, porque vocês são descendentes do meu amigo. Era tão forte. Imagine que você tem um amigo que é muito seu amigo, muito querido, um amigo muito próximo, e essa pessoa falece e deixa um filho precisando de socorro. Você, por amor do seu amigo, ajuda o descendente dele. É como se você dissesse assim: eu vou ser o seu pai, porque o seu pai era meu amigo, então você não vai ficar desamparado. Foi isso que Deus disse para Israel. Então, olha o nível do relacionamento de Abraão com Deus. Mas é o que eu digo, falei para vocês, ninguém da parentela de Abraão creu, mas ele creu, independentemente dos familiares não crerem. A fé de Abraão em Deus não era condicionada à fé de Sara, era independente da fé de Sara. Não importava se Sara cria ou não cria, ele cria. Abraão colocou a fé dele em Deus acima dos apegos, das rotinas, daquilo que é natural do ser humano, de se apegar a lugar. As pessoas, por exemplo, falam muito sobre a terra que nasceram. Tem gente que diz minha terra, eu amo minha terra, eu queria voltar para minha terra. Abraão abriu mão de terra. Aliás, Deus o fez riquíssimo, mas ele morava em tendas, não em cidades. O sobrinho se apartou dele, não continuou com ele, mas ele continuou dentro do centro da vontade de Deus. E quando veio a maior de todas as provas, qual foi a maior de todas as provas para Abraão? Quando Deus lhe pediu o quê? O seu filho Isaque. Abraão não consultou Sara, Abraão não perguntou nada a ninguém. Abraão pegou o filho dele e colocou no altar. Estaria disposto a sacrificá-lo. Por quê? Porque ainda que ele amasse, e devia amar muito Isaque, o filho da sua velhice, mas ele não o amava acima de Deus. Então Deus estava acima de tudo. Deus era a prioridade.
Então, quando nós lemos lá em Tiago que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus, é porque esse crer em Deus de Abraão é um crer que o fez colocar Deus acima de coisas, de pessoas, de tudo na sua vida. Não adianta você dizer eu creio em Deus se na prática você não dá a Ele prioridade. Se na prática você não trata as coisas de Deus acima de tudo nesse mundo, nessa vida, se você não coloca o seu relacionamento com Deus acima de coisas e de pessoas, se você não for abrir mão de tudo, Jesus disse: aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Se o pecado prevalece, então como alguém pode ser chamado amigo de Deus, se a pessoa considerar os prazeres ilícitos deste mundo mais indispensáveis do que o relacionamento com Deus? Então, eu estou falando tudo isso aqui, como disse no início, gente, para que nós avaliemos qual é o nível do nosso relacionamento com Deus. Você crê irrestritamente, você está pronto com Deus, você está pronto para o que der e vier, e para o que não vier e não der, ou você tem uma fé relativa, ou uma fé condicional? Eu creio até ponto. Por exemplo, nós falamos muito nos últimos dias sobre Ana, que foi mãe do profeta Samuel. Vocês devem ter se familiarizado com a história de Ana, principalmente nos últimos dias, porque a gente falou muito disso. Deus levantou Samuel para ser profeta no lugar de quem? Qual o nome dele? Eli. Por quê, hein? E a Bíblia diz que Deus parou de falar com Eli. O período do sacerdócio de Eli foi um período de silêncio do céu. Deus não falava com Israel. Por quê? Eli não era o sacerdote, não tinha uma rotina, fazia lá os trabalhos de sacerdote dia a dia. Eli não saiu do templo, ele ficava lá no templo. No dia que Ana entrou para orar, ele estava sentado no templo. Ele não saiu da igreja. Ele não deixou de fazer o dia a dia do sacerdote, ele e os filhos dele. Mas por que Deus não falava mais com ele? Deus revelou depois, mais tarde, pelo próprio profeta Samuel. Quando Samuel cresceu e Deus voltou a ter com quem falar, Deus foi e disse para que Samuel falasse com Eli, e Deus trouxe o seu juízo sobre Eli e falou assim: você honra mais os seus filhos do que a mim. Por quê? Porque Eli, os filhos de Eli eram sacerdotes, eles eram todo levita era da tribo de onde saíam os sacerdotes. Então ele ouvia falar que os filhos dele se prostituíam com mulheres da porta do templo, os filhos dele roubavam da oferta que o povo dava, e isso começou a gerar fofoca na nação. Ele sabia, mas ele fazia que não via, porque eram os seus filhinhos. Então ele cria em Deus até que não tivesse que mexer nos filhos dele, até que isso não mexesse nos filhinhos dele. Então Deus disse: aos que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. E você, Eli, honra mais os seus filhos do que a mim, por isso eu vou tirar o sacerdócio da sua família. E na sua família, todos os homens não chegarão à velhice, porque você não me honrou. Ou seja, Eli era sacerdote, mas ele cria em Deus até que não mexesse com os filhos
dele, porque ele considerava mais os filhos. Então não tem isso. Se você quer ser amigo de Deus, se você quer ter relacionamento íntimo com Deus, de maneira que Deus fale com você, que você seja uma fonte a jorrar, que o Espírito Santo entregue revelações para você, como está escrito, né? Que Deus dá a sua intimidade para aqueles que o temem. Se você quiser isso, então você tem que subir o nível, você tem que colocar Deus acima de pai, de mãe, de namorado, de namorada, de irmãos, de filhos, de bens, de títulos, de qualquer outra coisa, de pecado, de tudo. Ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Deus não aceita o segundo lugar. É tudo por tudo, ou é ou não é. E filho de Abraão tem essa característica. O filho de Abraão, ele coloca o relacionamento dele com Deus acima de tudo. Lembra quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra? E o sobrinho de Abraão estava morando lá em Sodoma? Leia lá. Deus vai e diz assim: